Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição. Sextou aqui, quarta-feira, pré-carnaval. Meu nome é Vitor Deliso. Pré-carnaval não, nossa. Pré-carnaval, perdão. Pré-carnaval, pré-feriado. Tem jogos universitários, a galera acha que é carnaval, eu né? nem achei estranho quando você falou carnaval. Exato, desculpem, me emocionei aqui. Pré-feriado, eu sou Vitor Deliso Ferraggi, estou com duas feras aqui, nossa, fiquei até envergonhado agora. Guilherme Serrano, 3 dias aqui. É isso aí, hat-trick. Hat-trick. Isso aí, sempre muito bom, estamos aqui. Pena que a seleção brasileira não foi bem, a masculina, a feminina conseguiu uma ótima vitória, mas estamos decepcionados aí, vamos falar bastante. Decepção, Marina Buffon, boa tarde para você. Boa tarde, Gui também, pessoal que está assistindo a gente aí. Decepção da masculina, né? A gente vai falar das duas, né, claro, mas o nosso foco principal vai ser a masculina e vamos explicar aí no decorrer do programa por quê. Isso aí, você já pode começar participando pela nossa enquete. É a seguinte, é um assunto polêmico que eu acho que vai render alguns comentários bons aí para a gente ir discutindo aqui ao longo do programa. Everton, Cebolinha e Gabriel Jesus devem ser titulares da seleção? Algumas opções aí para você. Sim, os dois. Não, só Everton ou só o Gabriel Jesus? E aí, o que você acha? Você pode comentar aí no Facebook, estamos ao vivaço no Face para você comentar, deixar aí seu recado, falar se você gostou ou não do jogo da seleção brasileira. Enfim, fique à vontade para participar, porque agora eu vou querer saber a opinião dos dois aqui. Lembrando a você que você vota lá na gazetesportiva.com, você entra lá, deixa seu voto. No fim do programa a gente mostra a votação oficial. Então aproveita, entra lá, vota e depois já fica na live aí para você acompanhar aqui os nossos argumentos para ver se você concorda ou não. Agora sim, Marina, quero saber o que você acha desses dois aí. Os dois jogaram bem ontem, acho que isso a gente pode concordar aqui, nós três. Sim. Mas eu quero saber de titularidade. Quem pode carregar a camisa da seleção aí pelos 90 minutos, pelo menos? Então, né, eu acho que a seleção está passando por um momento complicado que, assim, ela não tem uma regularidade do jogador também, né? Então, assim, às vezes, ontem, por exemplo, o Gabriel entrou muito bem no segundo tempo, o Everton Cebolinha ali no final da partida também, fez o lance que resultou num gol que foi anulado, o Gabriel Jesus fez um gol, estava impedido. Impedido não. O Firmino estava impedido, enfim, ele tocou na bola e fez o gol e o VAR anulou esses dois, né? Eu acho que tá sendo um pouco... Não tô defendendo o Tite, tá? Porque depois eu vou criticar bastante aqui. Mas tá sendo um pouco difícil ele escolher esses titulares porque não vem com certa regularidade. Eu, por exemplo, no primeiro jogo contra a Bolívia, falei que bom que o Gabriel vai ficar no banco, Firmino vai entrar, vai fazer uma boa partida igual vinha fazendo antes, beleza. Agora, ontem não aconteceu isso, né? O Firmino estava lá de titular, o Richarlison titular também, não foi bem. Os dois devendo. Devendo bastante, então, assim, não tem essa regularidade. Partindo do pressuposto do jogo de ontem, né? Só com o jogo de ontem, para mim, os dois deveriam estar, sim, na seleção titular. Os dois, então, o voto da Marina Buffon. Anote aí, para você depois cobrar ela, ou se você quiser falar por que você concorda, por que você não concorda. Agora, Guilherme Serrano, Everton Cebolinha no meu time é unanimidade. Acredito que é titular para você também. E o Gabriel Jesus, hein? Para mim também, o Everton vem entrando sempre muito bem. Então, para mim, ele tinha que entrar entre os 11 aí na próxima partida da seleção. Agora, o Gabriel ainda tem algumas ressalvas. Não sei se eu tiraria o Firmino nesse momento. O Gabriel ainda mais que está com uma relação conturbada aí com a torcida, principalmente. A torcida parece que não está muito do lado dele, apesar dele ter entrado bem ontem. Então, nesse momento, eu colocaria apenas o Everton. Vou votar só Everton. Continua de Firmino no fixo ali. Agora, outra pergunta que eu quero fazer para vocês, que não está aqui na pauta. Roberto Firmino, já vingou na seleção ou ainda não vingou? Não, né? Não. Não vingou? Não. Ainda falta. Não é o jogador do Liverpool, né? Exato, não é o jogador do Liverpool. Seria essa falta de dois caras que atuem bem pelas pontas, como ele tem no Liverpool? Porque se torna um trabalho mais preguiçoso de um atacante ali, mas ele faz muito bem esse trabalho de só ficar ali dentro da área e deixar com que os dois cheguem. Na seleção brasileira não é bem assim, não vem sendo assim e ele não vem dando conta do recado. Eu acho que é um pouco diferente o papel que ele faz no Liverpool. Às vezes ele vem um pouco mais atrás buscar a bola, também não sei.
esse problema de adaptação à posição também. Uhum. O fato é que esse 9 já ainda é uma dúvida, a seleção brasileira já tem um tempo, né? Nós Exato. não temos esse camisa 9 e há quem diga que é o que falta para essa seleção. Não acho que o problema vem mais de trás, mas enfim, de fato o Roberto Firmino ainda não convenceu. Exato. Acho que esse problema do camisa 9 reflete muito do Gabriel Jesus. É. Porque na Copa do ano passado ele era o camisa 9. Ah, é o novo foi o que Ronaldo. o- Eu acho que até por Exato. isso que Foi deu o que o tanto esse Serrano peso falou pra aí ele agora, também, né? Tipo, a galera pegando muito no pé do Gabriel Jesus, muito por conta da Copa, né? Que ele não conseguiu ali, apesar de ele ter ido bem em outras funções, que não eram nem deles, mas ele acabou não fazendo nenhum gol, prejudicando muito a seleção, porque atacante, centroavante, camisa 9 tem que fazer Total. gol, Exato. né? E Então, assim, ontem ele entrou bem. Eu também fico com essa dúvida em colocá-lo, mas eu não colocaria ele no lugar do Firmino, não. Eu colocaria no lugar do Richarlison, Mantém. o Gabriel Jesus, E o Everton? o Richarlison também não vingou. O Everton, pra no mim, lugar tem do que ser David titular. Neres? Então, né? Não dá pra sentar o David Neres, Triste, eu né? É acho. porque fica muito fácil sabe o que falar. eu queria muito que acontecesse? Mas o Tite já falou que não coloca os dois jogando juntos, Cebolinha e o Neres. Não sei por quê. Não sei porque o Tite falou que não coloca os dois juntos. que eles não- O Everton de um lado e o Neres do outro. É que fica um ataque mais moleque, assim. Eu também não Sim. acho que é a cara do Tite fazer isso. É, mas- a cara do Mas não tá Tite. precisando ousar um pouquinho? Exato, também? Porque já é, que a gente tá reclamando Falando em das ousadia, o coisas... Tite não tem nenhuma. né? A gente Nenhuma. conversou aqui na segunda-feira. Não tem nenhuma ousadia o Tite. Com certeza vai ter gente comentando do Dudu. Aí, o Dudu faria muito bem essa função. Sim, já tem O gente. Tite não vai ousar, não vai fazer isso. A gente sabe como funciona aí o que ele faz. Eu até suspeito tá que ele vai julgando a manter o gente aí, time. Tá Eu julgando a gente, suspeito ó. até que ele vai manter o time que foi muito mal nessa partida com a Venezuela para o próximo jogo. Acho que não vai até Ele fazer. não meteu o Fernandinho ontem no Exato, meio do jogo? Vocês não exato. gostaram? Eu não, assim, o Fernandinho não foi mal, na minha opinião, no jogo. Não fez uma partida ruim. Mas Acho que não era, combina, não não tinha combina nada com um a ver ataque colocar o rápido, Fernandinho colocar o ali Fernandinho. naquele Mas momento. assim, não tô defendendo o Fernandinho, mas assim, naquele momento, eu até entendi o que o Tite quis fazer ali. Não colocaria ele, colocaria o Alan. Mas Né? o Casemiro tava com cartão e o Casemiro é muito mais de contenção. Ele não tava muito bem ontem também, fez uns passes errados ali. Tentou colocar o Fernandinho para dar um pouquinho mais de... tentar chegar mais na frente, né? Mas também a galera pega no pé do Fernandinho. Ah, não sei que programa que foi aí que me xingaram aí falando que eu defendi o Fernandinho, mas não defendo ele. Eu É só que- acho que naquele momento eu entendi a escolha, né, de ontem, do Tite. Exato. Mas o próprio comentarista, narrador aí da Globo, né, o Galvão Bueno, fez assim, hã? É. Tipo, quando o Tite chamou ali o Fernandinho, as reações estão aí nas redes, né? Exato. É. E esse é mais um dos jogadores que entrou queimado. Ele já entrou queimado nessa Copa Nossa, América. Então com qualquer certeza. coisinha. Não, ele já Qualquer entrou empate do queimado Brasil, na Copa do Mundo 2018. Exato. Então, E ainda comprometeu na Copa do Mundo 2018 e agora foi chamado. Com certeza vai ser cobrado. Mas, tirando um pouco a discussão desses dois jogadores, que é a nossa enquete, você pode continuar falando dos dois aí nos comentários. Vamos falar do jogo. Marina, se você estivesse lá na Fonte Nova, deu 90 minutos, você vaiaria a seleção brasileira? Eu sou um pouco corneta, sabe? É? Então eu teria vaiado já no primeiro tempo já. Você também? vaiaria. Por com quê? certeza. Por quê? Contem o porquê. Ó, na minha opinião, eu tava falando até com o Gui hoje cedo. Parece que o time do Tite, ele toca, só que você sabe que vai ficar naquilo. Não tem essa... Apesar de ontem ter tido muitas finalizações, elas não são convertidas em gols, né? Não levam tanto perigo assim. A gente teve esses lances aí que o VAR anulou corretamente, blá, 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 aquela história toda. Só que a gente tem jogadores de muita qualidade. Claro, não vamos tirar a seleção da Venezuela, que antes era tida como um saco de pancada, hoje já não é mais. Se a gente for ver, ela empata com o Brasil, se eu não me engano, ela perdeu a outra. Mas perdeu assim, também fechadinha. A seleção... Por isso que eu também fiquei com o negócio do Casemiro, eu lembrei agora. A seleção da Venezuela é fechada. A gente precisaria ter um volante ali igual o Casemiro já desde o início, Exato. sabe? Isso me preocupa um pouco, porque é por causa desse negócio da ousadia do E a Tite, gente porque pode ele esperar não- muito disso na Copa América. Seleções que mais defendem do que atacam. Sim. Porque o Brasil é favorito. Vai jogar contra o Brasil, vai defender. A proposta é defender. Então, eu vi muita gente falando, muita gente não, mas eu vi gente falando, quando o Brasil enfrentar uma seleção um pouco mais qualificada, vai se dar melhor. E eu concordo, porque a dificuldade tá nítida aí de furar essa retranca, né? Então, quando o Brasil enfrenta um time inferior, como é o caso da Venezuela,
obviamente esse time inferior vai se fechar e aí o Brasil parece que não demonstra repertório para furar esse bloqueio. Então aí entra toda essa questão do volante, vai entrar com 2 volantes, porque não deixam um volante ali, tenta entrar com mais meio-campistas, alguém mais criativo. Só que assim, também quem é esse cara bem criativo ali no meio campo? Teria que ser o Coutinho, talvez. O Coutinho ontem foi muito mal. Abaixo da média. Mas muito mal. eu ia fazer esse comentário agora, perguntar para vocês. Olha só, o Coutinho ontem foi mal. Ele virou a referência mesmo da seleção e daí agora tudo depende dele? Igual a gente falava que era o Neymar? Porque Então, assim, ontem ele jogou nada. Na outra partida ele foi super bem. É que Aí fica esse negócio, né? São críticas que vão e voltam. Agora, com essa derrota, o Brasil é refém do Neymar. Com essa derrota não, com esse empate o Brasil já virou refém mais uma vez do Neymar. Precisava do Neymar. David Neres é um jogador bom, mas não tem experiência para atuar os 90 minutos. São coisas assim que eu fico pensando e o pessoal espera um jogo acontecer para falar isso. No último jogo era David Neres. Antes da Copa América, nossa, unanimidade. Não tinha como, era David Neres no lugar do Neymar. Ontem ele foi mal, já não tem tanta experiência assim. Então são críticas que vão e voltam. É jogo a jogo, né? Exato, jogo a jogo. É muito jogo. volátil. Eu acho que tem mais, sei lá, eu acho que a questão que envolve a seleção brasileira, que aí vai até de encontro com as vaias do torcedor, que não foi só nesse jogo, no Morumbi também vaiaram no primeiro tempo, em amistoso vem vaiando direto. É porque assim, a seleção brasileira já perdeu a identidade, não é de hoje, né? Então não tem uma identidade, não tem uma identificação do torcedor, o torcedor não se identifica mais. O pessoal não tá animado para ver essa seleção brasileira e em campo isso reflete com os jogadores também não estão mostrando aquela garra. Ou seja, o Brasil não tem o cara do time. Claro, aí você vai dizer, mas a Alemanha foi campeão em 2014 aqui no Brasil sem ter um cara. Só que historicamente o Brasil sempre teve um cara, aquele cara que a torcida inteira sabe que se jogar a bola nele vai resolver. O Brasil não tem mais esse cara. Esse cara era para ser o Neymar. O cara que está sendo neste momento é um cara que atua no Brasil e entra no segundo tempo. Exatamente. O salvador do Brasil vem sendo esse cara. Então, é uma situação complicada da seleção brasileira, mas estamos com a vaga praticamente encaminhada para a próxima fase. Isso é muito mais do que obrigação. O Brasil volta a entrar em campo no sábado contra o Peru, em Itaquera. Será que vai estar lotado Itaquera? Brasil e Peru, volta do Guerreiro a Itaquera. Esse negócio de lotado aí tá estranho, né? Nessa Copa América. Às vezes fala que tá contradições, lotado e vai lá exato. 10 mil a menos. Aí você fica meio perdido. Tem que ver direitinho esse negócio de lavagem de dinheiro e tudo mais. Tem que tomar cuidado. Aí? Tem que tomar cuidado. Mas bom que a gente não precisa comentar disso aqui, essas gafes aí do nosso querido futebol. Mas o Brasil então volta a campo no próximo sábado contra o Peru, já que a gente só volta na próxima segunda-feira. O que você acha desse jogo aí, Marina? Então, né, eu não sei se vai ser... A gente tá com a vaga encaminhada porque a gente é o primeiro do grupo ali, mas o Peru tá logo em seguida, né? São os 2 empatados com 4 pontos. Acho que a gente vai passar, né? Mas, eu assim, acredito numa vitória do Brasil. Você acredita numa vitória? Jogo. Eu não sei, eu acho que vai ser empate de novo. Empate mais uma vez, vou seguir. Na teoria, o pior time que o Brasil enfrenta nesse grupo é a Bolívia, depois a Venezuela e depois o Peru. Na teoria, né? Na teoria, o Peru é o segundo melhor time do grupo. Então, teoricamente, esse jogo vai ser mais difícil ainda do que da Venezuela. Mas eu vou ser otimista e vai 2-1 Brasil. 2-1 Brasil, então... Não tão otimista assim, né? 2-1, resultado apertado. Mas, se ontem a gente ficou chateado com o Brasil, hoje a gente pode acompanhar um drama do sofá. Drama da seleção argentina, que hoje precisa vencer do Paraguai. O Paraguai também precisa da vitória. Vai ser um confronto muito bom de ser assistido. Várias peças boas dos dois lados. A dupla de zaga do Paraguai com Balbuena e Gustavo Gomes. Um ex-Corinthians, um atual Palmeiras. Os dois seleção do Campeonato Brasileiro facilmente. Gustavo Gomes talvez o melhor zagueiro dessa Copa América. Há quem diga que ele é o melhor zagueiro dessa Copa América. Vai ser um jogo muito, muito bom, né, Marina? Vai ser um jogo bom. Então, né, que nem você falou, os dois precisam do resultado aí. Argentina, eu tinha até apostado, vocês lembram que eu até postei que a Argentina era uma das possíveis postulantes ao título? Agora eu já tomei na cara bamba, que eu já nem sei mais o que eu tô falando. Mas eu acredito que a seleção argentina vai vencer, mas vai vencer no aperto, vai ser tipo 1-0, sabe? Muito pelo que você falou também da zaga paraguaia, é muito boa. Mas eu ainda acredito na vitória da Argentina. Meio que como uma resposta mesmo, que precisa dar, né? Exato. Se empata ali, quem perde está praticamente eliminado na Copa América.
Então é um jogo super apertado. A Argentina já perdeu o primeiro, então a gente precisa pensar como que pode ser esse resultado para o Paraguai. Uma coisa legal da gente pensar, Gui, é que o Paraguai em 2011 chegou na final da Copa América só empatando. Eliminou o Brasil, Eliminou o Brasil naquela com disputa o de Elano pênaltis chutando um pênalti na absurda. lua. Exatamente. E conseguiu eliminar o Brasil e foi aí em vários empates. É um futebol que a gente não vê nada de vistoso no futebol do Paraguai, mas é um time que costuma ser pedra no sapato aí. E se perde hoje a Argentina, não sei nem o que acontece, porque já trocou de técnico, o Messi já aposentou uma vez quando foi um fiasco, quero ver o que vai acontecer agora. Esse jogo tem tudo para ser muito bom. Tô bem curioso para ver, como você citou aí, a Argentina cambaleando, o Paraguai pode sim surpreender, tem peças interessantes. Mas eu não vou apostar numa recuperação da Argentina, acho que o drama continua. Um empate fica hoje pro tá último. com muita cara de empate. 0-0, muita cara né? de 1-1. empate, 1-1. Isso aí, 1-1. então vamos acompanhar o jogo de hoje. Depois você pode acompanhar tudo lá no gazetesportiva.com. Antes da gente falar da Copa do Mundo Feminina aqui no Gazeta Esportiva primeira edição, vamos passar no Facebook. Vamos lá. Aposto que tem gente falando Tem aí. bastante gente. Nossa pergunta era sobre Everton e Gabriel Jesus. Quem deve ser titular, quem não deve? Você comentou aí, você vota lá no gazetesportiva.com. O James Camargo tá falando que o Flávio Prado é São Paulino, com certeza. Jogou aí, bom. soltou o furo. O Douglas Cartaviva tá falando, o Dudu do Palmeiras merecia uma chance. Everton e Gabriel Jesus é mais do mesmo. Não vejo tanta diferença entre o futebol dos dois. O Fábio Mariano falando oi aqui pra gente, falando, falei que ia ser ruim, e o Thiago Silva chorou ou não? Não chorou, mas reclamou das vaias. Não ficou contente com as vaias. O Thiago Silva que tá de sacanagem. O Jonatas Goulart tá falando que o Firmino não é jogador pra seleção. Não joga nada com a camisa do Brasil. O Liverpool joga bem na seleção, a gente entrou aqui em um consenso que ele ainda não vingou. O Wagner Scarme Gonçalves, seleção totalmente refém do Neymar e Santos campeão brasileiro de 2019. Ó, Wagner é Neymarzete, hein? Tô de olho. Ó, o Rodrigo de Paula dando aquela alfinetada. Próximo jogo entra com a camisa do Varmengo. Se tivesse entrado ontem era 3-0 com VAR e tudo. Olha, 3 gols aquela anulados. cutucada. 3 gols anulados. O Marcos Rogério tá falando que o Dudu é melhor que o Neres. E o Rodrigo de Paula falando que o Neres é triatleta. O pessoal soltou uma risada ali, ó. Vamos ver quem riu aqui. Dá pra ver? Não dá pra dá. ver. Mas alguém tá ironizando aqui Exato. o comentário do Marcos. Acho que o Neres é mais jogador, mas quem sabe? O Dudu seria uma boa. Cadê o William? Pois é. Não vi o William nessa Copa América ainda. Mas enfim, passado o Facebook, Gui, Vamos lá, depois a gente volta aqui, Depois que a tem gente bastante volta. coisa. continue comentando, porque agora eu quero pedir espaço pra gente falar de Copa do Mundo Feminina, porque a seleção venceu ontem 1-0 em cima da Itália. Bom jogo da seleção feminina, jogo muito parelho, jogo muito igual. Muita gente falando de pênalti aí que não aconteceu, enfim. Mas o jogo foi muito igual, eu estava olhando as estatísticas e os melhores momentos, chances para os dois lados. Acho que de finalizações foi 21-22, enfim. Um jogo muito parelho, seleção 1-0, mas continua no terceiro lugar. E isso resulta, Marina, em um confronto mais difícil, teoricamente, nas oitavas de final, né? Exatamente. O Brasil então fez ontem 1-0 com a Marta de pênalti. Só comentando rapidinho, para mim foi pênalti sim, né? Teve muita gente falando que não foi, mas eu achei que foi pênalti. Importante também frisar aqui a Marta, então, a maior artilheira de todas as Copas. Passou o masculino, também passou o close, tinha feito 16, né, aquele gol de pênalti, agora tem 17 gols. Então ela é a maior artilheira entre homens e mulheres. Ainda tá 20 nessa Copa, hein? Podia, Será? né? Podia, Dá pra né? buscar, quem Dá pra sabe. buscar. Ela é incrível demais, essa mulher. E, enfim, ela deu essa vitória junto com as outras companheiras, claro. Principalmente Debinha, que foi muito bem, foi quem sofreu o pênalti. Poderia ter feito um gol de letra belíssimo depois de uma cobrança de escanteio da Marta, que também quase fez um gol olímpico ali. A seleção foi muito bem ontem, inclusive defensivamente, que eu sempre dou uma criticada, que acho que é um pouquinho fraca do lado direito defensivamente, mas ontem conseguiu aí fazer uma boa partida, né? O que acontece, o grupo do Brasil, pelo que se mostrou, é o mais difícil, né? Porque ficou a Itália em primeiro com 6, a Austrália, que goleou ontem a Jamaica por 4-1, com 4 da Sam Kerr, também com 6, e o Brasil com 6. E realmente a Jamaica, o saco de pancada aí do grupo, ficou em último. Acontece que... O Brasil passaria fácil em segundo lugar em vários outros grupos. Exato. Né? E se
a Austrália tivesse ficado em 3-1, a gente tinha se classificado em segundo, teria um adversário um pouquinho mais fácil. E uma outra hipótese, se o Brasil tivesse ganhado de 2-0 da Itália, era o primeiro do grupo. Exato, Terminaria é com o verdade. E primeiro aconteceu do o que a gente falou, né? O Brasil desperdiçando muitas chances contra a E Jamaica. no primeiro, no A gente primeiro falou, jogo. putz, esses gols vão fazer Vão falta. fazer falta. Foi O que Gui falou aconteceu. isso aqui, eu lembro, no programa. E também um E empatezinho acontece com a Austrália, segurar aquele empate em Ah, 2-2 no sim. máximo, no Não, mínimo. dava quer pra dizer. ter vencido, ali foi né, duro. Dava gente? pra ter segurado até a vitória. O Brasil poderia estar com 9 pontos. Poderia estar com 9 pontos. Então- E daí o que acontece, então, foi isso que você falou, né? Agora a gente vai esperar aí os outros resultados para ver se a gente pega ou a Alemanha no sábado, 12h30, ou a França, anfitriã, no domingo, às 4 da tarde. Eu não sei quem que eu preferiria, sendo sincera. São duas campanhas muito parecidas. Eu estava também vendo números. Acho que saldo de gols, as duas seleções têm 6. As duas fizeram 7 gols nessa Copa. A Alemanha não sofreu nenhum gol. Então são duas seleções muito parecidas. Mas eu estou vendo aqui a pergunta: Brasil é azarão? Acredito que não. Acredito Eu que o acho que Brasil não. provou que tem força. Se fosse classificado com 2 derrotas e 1 vitória, aí sim eu ia falar, talvez não seja assim azarão. Acho que a gente precisa abrir o olho para não tomar aí, sei lá, um vexame contra a Alemanha ou França. Mas acho que vem forte. Não estou falando que vai passar, não estou falando que bate de frente com Vai essas passar, duas. vai passar. Mas A torcida eu é acho para que que vem passe, forte, né? vem forte, vem forte. Eu A gente torço tem para que que lembrar passe. também de outra coisa, né? Que da lista inicial do Vadão, independentemente do trabalho dele, 4 pessoas saíram, né? Exato. Então a gente teve a zagueira Érica, foi substituída pela Kathleen, que é uma das zagueiras um pouco mais fracas ali. Tem também a lateral, a Fabi Simões, também foi cortada, as duas por lesão, já estavam lá em Portugal, foram cortadas. Uhum. Aí a Andressa Alves, né, Ontem. Essa- que foi, acho que, a perda maior, assim, nesse sentido, porque já tinha jogado, jogou super bem contra a Jamaica, enfim. E antes da Copa, a Adriana, né? A Adriana tinha Exato. sido cortada, a atacante do Corinthians também tinha sido cortada. Ontem a Formiga não jogou, mas na minha opinião a Andressinha não deixou... Deitou. Nossa, ela deitou demais. Pra mim ela deveria ser titular no lugar da Formiga. Isso aí, então. Só pra gente passar aqui, acho que é bom também enfrentar uma seleção mais difícil agora. Se ganha, já tira uma do caminho, uma seleção fortíssima do caminho. Acho que vem forte. Você também acredita que o Brasil vem forte, Gui? Ah, sim. O Vadão falou essa questão de ser azarão, falou que não é azarão. Também concordo, não seja azarão, mas não chega como favorito também, Exato. na minha opinião. O Mas, que é bom também. mas que Às dá vezes pra é bom, bater né, de esse, frente. esse é bom negócio, também. né? Que dá pra verdade. bater de frente, dá. Imaginando o cenário aí, como você falou, imagina eliminar uma França anfitriã agora, aí ganha muito moral pra ir pra cima na reta final. Exatamente. Lembrando então que o Brasil termina essa fase de grupos na 3ª colocação, talvez o melhor 3º colocado desta Copa do Mundo feminina, está na próxima fase. Agora vamos ver quem que vai enfrentar. Tem outros aí, adversários gigantes que podem vir pela frente. Se pensar em título, não pode pensar em nenhum deles, tem que pensar em passar por todos eles. Exato. Acho que a gente passou tudo de seleções, tanto masculina como feminina. Quero dar um giro aqui pelos gigantes de São Paulo. Vamos começar pelo São Paulo, vamos falar do São Paulo, Marina. Você pode tomar as rédeas aí, depois o Gui já engata o Palmeiras e a gente vai Claro. nessa sequência. Bora lá então, gente. As notícias aí dos times dessa pausa para a Copa América, a gente está focando agora no São Paulo aí, um problema que vem se estendendo, o torcedor São Paulo está meio bravo, né? Tá meio triste, bravo, irritado e tudo mais, que é o departamento médico do São Paulo, né? A gente tem uma matéria especial lá no site que mostra, além dessa tabelinha aí com todas as lesões, onde acontecem essas lesões, tá bem legal essa Parece matéria. um álbum de figurinhas. Parece um álbum de figurinha. E olha só, tem muitas repetidas, né? Porque, ó, por exemplo, o Everton aparece, na teoria, né? São Não, 3 tem um lesões. pessoal que já colou, você já colou a figurinha por cima, Tem que sabe? colar Umas por 5 cima. vezes. Olha a quantidade de atletas. São 18 jogadores que durante essa temporada, ou seja, um pouquinho mais de 5 meses, já passaram pelo departamento médico. É muita coisa. Olha o São Lisieiro. 24 o Lisieiro lesões. é o mais chamativo. Lisieiro é mais Lisieiro chamativo. É mais chamativo mesmo, né? 3 lesões, 19 partidas fora. O Pablo também, cadê Tá o Pablo? sumido o Pablo ali, ó, 14. 14 também. Por conta daquela lesão, né, que ele teve ali no Paulista e tal, tá fora desde então. Enfim, e aí tem uma matéria bem legal lá no site explicando aonde aconteceram essas lesões, meio que questionando, né, por que elas estão acontecendo com tanta frequência também, se isso está influenciando, né, aí fica a pergunta, isso está influenciando
na, Com certeza, nessa com certeza. temporada do São Paulo? Obviamente. Não é um né? time Não tem saudável. como. Nem um pouco. Não é um time nem um pouco né? saudável. E lembrando, né, que a gente falou aqui em algum programa atrás também do médico, né, que falou lá do Arboleda na seleção, falou assim, o departamento médico do São Paulo não está fazendo um bom trabalho. Não querendo concordar com ele, mas se a gente vê essa tabela, a gente acaba vendo que... Contra fatos. Os dados estão aí, né? Tá. Os dados estão aí, exato. Enfim, você pode acompanhar aí a matéria especial que a gente fez sobre esse departamento de São Paulo, conturbado o departamento médico de São Paulo, aí com vários caras que fazem muita falta e quando voltam, vão para o departamento médico de novo. Então, confere lá sobre essas lesões aí, quem pode voltar, enfim, fique atento sobre o São Paulo. Guilherme Serrano, Palmeiras agora, alô torcida palmeirense. Palmeiras é só alegria, né? O torcedor palmeirense está feliz. Olha o sorriso do Felipão aí, que beleza. Teve a vitória confirmada, né, sobre o Botafogo, ela que estava ainda sob júdice, foi julgada ontem, enfim. Então o Palmeiras com 25 mais líder pontos, do que nunca. Mais líder do que nunca, 5 pontos a mais que o Santos, que é o vice-líder. E é o melhor início do Palmeiras aí, nos pontos corridos, em toda a história. Em termos comparativos, ano passado o Palmeiras foi campeão, né? Eram 11 pontos a menos a essa altura. Ou seja, é um início bem promissor aí. Em 2016 o Palmeiras também foi campeão, eram 6 pontos a menos. Ou seja, muito além das expectativas do Palmeiras. Absurdo. Só 5 vitórias ali no calendário recente. Exato. Então o Palmeiras não perde nesse Campeonato Brasileiro. E lembrando aqui que a gente já falou que... A gente não. Alguns dos nossos comentaristas falou que o Palmeiras já é o campeão brasileiro. Você concorda ou não com essa ideia aí que o Palmeiras já é o campeão? Pode comentar também aí na nossa live. Fique à vontade. Bom, esse é o melhor início do Palmeiras. Do Palmeiras eu quero ir para o Santos, que está ali na cola do Palmeiras, é o segundo colocado, Marina. Vai ter que suar, né? É o que o São Paulo falou, aí vai ter que dar uma suada para conseguir chegar no Palmeiras. São 5 pontos de diferença agora, né? Confirmados. E ele falou que tem que fazer gol. O Santos, entre os 5 primeiros colocados do brasileiro ali, é o que tem a menor taxa de gols, né? A gente sempre fala que o Santos chuta muito, a gente mostra estatística, mas chute direto no gol e gol de fato não anda acontecendo. Exato. Mas a notícia do dia do Santos aí, né, é que o Apoel do Chipre, ele fez uma proposta para permanecer com o lateral esquerdo Caju, que terminou, né, o contrato de empréstimo dele nesse mês. Ele está tentando exercer aí o poder de compra. A partir de julho agora ele já pode assinar um pré-contrato com o Apoel do Chipre, só que o que acontece? A oferta do clube é que o Santos fique com 10% dos direitos econômicos e além de bônus por metas alcançadas. Por exemplo, se o Apoel chegar até a Liga dos Campeões, né? Com o Caju sendo protagonista. Exato. Agora, o Santos, em contrapartida, não quer aceitar esse acordo. Ele quer, na verdade, aí um valor de R$800 mil pelo jogador, que é o que tinha no contrato anterior dele lá e tal. É meio que para não perder esse dinheiro, vamos dizer. E aí vai estar esse imbróglio, né? Porque, assim, eles estão querendo sair com um jogador sem custo, né? Porque já acabou o contrato de empréstimo, ele vai ficar livre no mercado, enfim. E agora esperar as cenas dos próximos dias aí para ver se de fato vai se concretizar essa negociação ou não. Lembrando que o Santos contratou laterais esquerdos, né? Não Exato. vai utilizar o jogador, enfim. E é um dinheiro aí, quem sabe Santos que pode pintar. Querendo ganhar algum dinheiro na situação. Exato. O Santos que está precisando de caixa, mas também 800 mil acho que não ia fazer tanta diferença para os lados do Santos, né? Verdade. 800 mil no cenário atual do futebol é pouquíssimo dinheiro. Isso aí, o Santos então que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que está de férias nesse momento, período de recesso aí para a Copa América. Pra gente terminar, Guilherme Serrano, teve gente falando lá no Corinthians? Teve, o Carlos Augusto tá animado, tá ambicioso. Jovem Carlos Ele Augusto. que ganhou algumas chances aí esse ano, falou que quer mais no segundo semestre, tá focado aí nessa pausa, assim como todo o elenco corintiano. O Carille também vem falando muito dessa pausa aí, que quer trabalhar Prometeu bastante. um Corinthians diferente depois dessa pausa aí. Que o Corinthians tem detalhes aí para serem corrigidos, com certeza tem. Acho que não diria que são detalhes, né? São mais que detalhes, enfim. Mas tá apostando aí nessa pausa, né? Apostando numa melhora aí do time. Vamos ver se vai acontecer isso no segundo semestre. Exato, Corinthians que desses 4 que a gente falou é o pior no Campeonato Brasileiro,
caindo aí, quase segunda parte da tabela. Tem que abrir o olho aí para essa volta de Campeonato Brasileiro. Título não dá mais, acredito eu que não dá mais. Ficou complicado. Tem muita coisa. Tem muita coisa, tem exato. muitos times ali em cima Muita também, gente né? na frente e acho que o Corinthians vai focar na Copa Sul-Americana deste ano, que pelo menos por lá tá forte, já eliminou um dos principais aí candidatos ao título. Acho que é isso, né? Marina, você quer passar no Facebook ou pode Vamos deixar na passar. mão do Gui? Então vai você. Não passar isso, sabe por quê? Porque eu não sei o último que ele leu, eu não Boa, quero, boa. eu gostaria de passar nenhum. Então vamos Vamos lá. lá, Gui. Temos aqui o Rony Santos, falou que faltou o menino Ney. É o Rony de Cuiabá. Faltou, Será será que o faltou? Neymarzinho? Não sei, hein? O Wagner Scarme Gonçalves está falando que o Brasil foi convocado equivocadamente, mais da metade do grupo que lá está. O Tite está regredindo. Tá caindo de conceito aí. E tá falando aqui também que o Neymar é um monstro se jogar a bola e esquecer o extracampo. É isso de fato. Total. Ó, o Vanderlei Gildiz está sempre com a gente. Abraço, Vanderlei. Esse time parece que não tem ânimo. Digo, não joga com alma. Parece que se ganhar, empatar ou perder, tanto faz. Falta compromisso e a torcida sente isso, por isso as vaias. Fora o péssimo exemplo que a CBF é, também vaiaria. Aí entrando no time da vaia, hein? Perfeito, Vai eu com você, adorei o Marina. comentário do Verdade, Vanderlei. eu também Muito gostei bom. de- Vou deixar o comentário curtir aí. A Diana Singulano tá mandando um abraço aqui pro Galvão Bueno. E o Ricardo Aparecido tá falando aqui, pessoal, o Tite não consegue colocar o time pra frente contra retrancas. Exatamente isso que a gente vinha citando. Não consegue Pra gente- furar as retrancas. Pra gente terminar então, uma pergunta pra vocês dois. Estaria Tite caminhando pra mais um fiasco da seleção brasileira ou não, Marina? Ele está fazendo o possível. Eu acho que ele tá entrando nessa antipatia da torcida com o time e ele tá encabeçando isso. Então, tá complicado. Tá ele caindo ali. numa armadilha Ele tá- que é difícil de sair. É, né? eu ia propor a enquete pro programa de hoje, mas achei meio polêmica, meio Mas pra te querendo propor cavar. E era a seguinte: você enxerga o Tite no comando da seleção na Copa do Mundo de 2022? Ótimo. Gostei dessa enquete. A gente Não, pode minha fazer nos resposta é não. próximos dias, né? Eu Você também não não enxerga. A enxergo, não. resposta é não, infelizmente. Não sei quem. Mentira, eu tenho um nome aqui, mas Fica pra próxima. fica pra próxima. Exatamente. Bom, vamos passar o resultado da nossa enquete então. A pergunta era a seguinte, todo mundo aqui já respondeu, sobre Everton e Gabriel Jesus. Lembre o seu palpite, o seu palpite não, sua resposta. A minha resposta foi, partindo do jogo de ontem, na entrada boa dos dois, eu colocaria os dois no meu time titular. Os Tanto dois o Everton quanto o Gabriel no Jesus. time titular, você, Gui? Eu fui só de Everton. Só de Everton. Lembrando que você comentou aí, falou, muita gente falando que nenhum dos dois, né? Aí, ó. Também teve A gente gente. pode ver o resultado, então. O povo tá comigo, né? Ambos, 46%, Everton, 37%. Olha o Gabriel só Jesus. 5, é. Não, Olha o Gabriel gente, Jesus. esquece essa tá coisa sem aí, moral. tá? Exato. Foca no ambos, que Só a galera foi comigo. Exato. Foi comigo, entendeu? Exato. Nenhum A galera com tava 12%, então ambos. O pessoal querendo que os dois aí, Dois. a maioria O pessoal querendo. quer ver alguma mudança, né? Quer ver se o Tite mexe nesse time aí, se o time dá uma resposta. Mas o Serrano falou um negócio muito interessante que a gente acabou não discutindo porque não deu tempo, mas que precisa o meio, né? Ter alguma mudança ali. Eu É. acho que nem é tanto na frente, sabe? Exato. Eu acho que é um pouco mais ali no meio, fazer essa ligação. Estão ficando espaços muito vazios ali que não estão conseguindo fazer Uhum. ligação. Ontem, quantos levantamentos para área cruzamento que não dava em nada? Exato. Não, Tipo, não não só tá tendo ontem. essa- Já há alguns meses que o Brasil adota essa estratégia aí de fazer o chuveirinho, sendo que nem tem um cara cabeceador. Exato. Um exímio cabeceador dentro da área. Então é uma situação difícil e, pra ser sincero com vocês, eu só me empolgo com o ataque quando o Everton Cebolinha pega a bola. Porque ele tem. Sabe por quê? Porque eu acho, na minha opinião, que ele fura um pouco essa. O Brasil é muito estático. Então ele chega e ele consegue furar, ele consegue ir com um pouco mais de alegria, sei lá qual é que ele faz, mas ele consegue Cuidado com esse driblar. negócio de Fala alegria, hein? Cuidado com esse negócio de alegria nas pernas aí, que não dá certo. Eu não falei né? isso. Vocês estão colocando palavras na minha boca, eu não falei nada disso. Eu disse que ele não é apático igual a maioria dos outros Sim, jogadores, eu igual concordo, os nossos eu internautas concordo. falam aqui. Vocês estão querendo me. Só porque eu ganhei enquete, só porque a galera votou comigo aqui. Isso aí, então. Acho que é isso, né, Gui? Fechou, Fechou? Bom carnaval? Bom carnaval pra gente. carnaval Vamos aí. torcer pela seleção que tá triste, mas a seleção feminina
firme e forte, também torceremos. Isso aí, então vamos acompanhar os próximos jogos da Copa América. Você pode continuar entrando no gazetesportiva.com para saber tudo que acontece nessa Copa América. Lá você vai ficar muito bem informado, assim como na Rádio Gazeta também. Estamos falando diariamente sobre a Copa América, um assunto relevante e, claro, Copa do Mundo Feminino a gente também nunca esquece por aqui. Muito obrigado pelos seus comentários, muita gente comentou hoje, muita gente Sim. participando. A gente agradece muito a você. Curta a página da Gazeta Esportiva, se inscreva no nosso canal do YouTube, também nos siga no Twitter, enfim, estamos em todas as redes sociais para você ficar antenado aí em tudo que acontece de melhor. Marina, tchau. Tchau, muito obrigado. Bom feriado para vocês, para o pessoal aí também. Estamos de volta aí. Gui, valeu. Muito Até obrigado, mais. valeu. Estaremos de volta logo com Gazeta Esportiva, primeira edição. Tchau e até mais.